Olá, pessoal. Aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas do módulo Biologia 4. Na nossa aula de hoje, nós vamos entrar na questão sobre ecologia. Então, nós vamos começar a entender os aspectos ecológicos, as relações entre os seres vivos e o meio ambiente, mas antes, nós vamos aprender alguns termos dentro da área da ecologia. Então, quando a gente fala sobre ecologia, nós temos aí uma ideia, né, dos grandes biomas e ecossistemas que compõem todo o planeta. Então, as cadeias de montanhas, as florestas, todas as pradarias, savanas, florestas temperadas, outros ambientes, né, que têm aí um grande apelo estético e de beleza, compõe aí o foco de estudo da ecologia. Tá? Mas a ecologia ela não está ligada apenas a aspectos das relações dos seres vivos com o seu ambiente ou como se estrutura esse ambiente, né? De forma a trazer aí um ambiente necessário para a existência desses seres vivos, mas também diz respeito à atuação do ser humano nesses ambientes, né? Até mesmo a relação do ser humano com o seu ambiente. Então, a ecologia ela é um termo amplo que aborda desde a relação dos seres vivos com o ambiente e como esse ambiente se estrutura, né, trazendo aí as condições necessárias para a sua sobrevivência, mas também a inserção do homem e a sua atuação nesse meio ambiente. Nós sabemos que a diversidade na Terra é muito grande, então nós temos aí uma grande diversidade, tanto de espécies animais, quanto de espécies vegetais, de fungos, de bactérias, protozoários, insetos, entre outros. E essa diversidade, ela não apareceu repentinamente. Essa diversidade ela é fruto de milhares e milhões de anos de evolução. No início, nós sabemos que a diversidade de espécies, né, de organismos vivos no nosso planeta não era tão grande. Hoje, através dos estudos fósseis, temos conhecimento, né, através desses registros, que os seres vivos que compunham o início da formação do planeta eram bem diferentes das espécies que compõem, que faz parte da composição de seres atuais. Então, todas as espécies que nós conhecemos hoje é fruto dessa evolução. Então, nós tivemos aí no passado, em algumas eras, do Triássico, Jurássico, Cretáceo, entre outros, grandes répteis, né, e anfíbios que desapareceram, advindo aí o surgimento de outras espécies em substituição a essas, e essas espécies ainda hoje continuam em processo de evolução. Então, inclusive o ser humano, né, a espécie humana, está em constante evolução, modificação para de forma a se manter aí nesse ambiente, né? Então, o próprio ambiente induz essa seleção das espécies, né, dos organismos, e algumas espécies tendem a desaparecer frente a alguns eventos naturais, enquanto que outras tendem a permanecer, porque elas estão mais adaptadas. Então, aí a gente tem uma grande diversidade, né? O nosso país, o Brasil, é um dos países com maior diversidade, tanto de fauna quanto de flora, e muitas dessas espécies ainda não foram estudadas, muitas ainda nem foram catalogadas. Então, a gente pode dizer que a evolução dos organismos na Terra, ela é um fato, né? E é constatada através de registros fósseis. E esses registros indicam, inclusive, os ancestrais, né? Quem foram os ancestrais desses organismos, como é o caso, por exemplo, das aves, que se sabe que vêm dos répteis por conta da existência de um registro fóssil, que é o Archaeopteryx. Então, o estudo do tempo geológico permite a gente entender que, de tempos em tempos, em algumas eras, existem modificações amplas, né, no ambiente que faz com que haja uma extinção
né, em massa e surgimento de outras espécies em substituição a essas outras extintas. E hoje nós sabemos também que muitas espécies são relacionadas, espécies de continentes diferentes são relacionadas porque as placas, né, que constituem os continentes, elas se movimentam. E então há a separação de populações, né, e essas populações elas vão se separando geograficamente, formando novas espécies, mas essas espécies elas guardam um parentesco no seu passado. Então, se nós formos analisar o estudo, o foco da ecologia é estudar todas as espécies, né, como elas se interagem entre si e com o seu meio ambiente, né, e qual é o papel do homem nisso tudo. Então, o conjunto de todas os ecossistemas, né, de toda a diversidade de espécies e de ambientes, a gente denomina de biosfera, que basicamente é todo o organismo, essa organização viva que compõe o nosso planeta. Então, a distribuição da biodiversidade ela é bem ampla, né, em todos os continentes, mas varia em função da radiação solar, em função da distribuição da temperatura, diferenças de solo, diferenças de distribuição de chuvas. Então, nós podemos dizer que nos ambientes perto dos trópicos, nós vamos ter uma concentração maior de ambientes tropicais, né? Enquanto que nas zonas temperadas nós vamos ter climas savânicos de deserto e mais perto dos polos, ambientes temperados, né? Ou de floresta boreal e de tundra. O termo ecologia ele foi empregado pela primeira vez por Ernest Haeckel em 1866 e basicamente quer dizer estudo da casa, porque eco vem de oikos, que quer dizer casa e ambiente, e logia quer dizer estudo. Então, basicamente, ecologia está relacionado com o estudo da nossa casa, o estudo do nosso ambiente, ou seja, do nosso planeta. Então, a ecologia hoje, né, ela é entendida como uma área da ciência que se foca no estudo das interações dos seres vivos entre si com o meio ambiente. Então, eu posso estudar, por exemplo, a ecologia de uma única espécie, ou eu posso estudar a ecologia da interação entre duas ou mais espécies diferentes. Eu posso estudar, por exemplo, também como é que o habitat qual é o habitat de uma determinada espécie, como ela se estrutura, qual é a distribuição dessa espécie no ambiente, quais são os fatores ambientais que interferem na existência dessa espécie. Enfim, são várias formas, né, e várias possibilidades de estudo dentro do campo da ecologia. Então, qual seria o campo de atuação da ecologia? A ecologia ela estuda desde o organismo até comunidades, ecossistemas e biosfera. Nós vimos que nas áreas de atuação da biologia, nós temos os estudos das células, que é a citologia, os tecidos e os órgãos, que se trata da histologia, né, e da fisiologia, os sistemas e organismos, da qual faz parte, por exemplo, o estudo da taxonomia. Mas quando nós estudamos a atuação de populações, ou seja, de uma quantidade de organismos atuando em conjunto, dentro de uma espécie ou entre espécies diferentes, aí já faz parte da atuação da ecologia. Então, recapitulando, o que seria populações? Então, populações é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Então, por exemplo, quando a gente se refere à população de uma cidade, uma população de seres humanos de uma cidade, né? A gente está reportando aos indivíduos de seres humanos que compõem aquela cidade. Então, é o número de indivíduos. A população de onças do Pantanal, a população de
de sapos de uma lagoa. Sempre a população ela vai quantificar, né, o número de indivíduos de uma única espécie e em uma determinada região. Então, ela delimita a espécie e em qual região que ela está sendo considerada. Tá? A comunidade, por sua vez, é o conjunto de populações diferentes. Então, quando eu falo a comunidade de insetos de uma lagoa, eu estou fazendo uma relação de todas as espécies de insetos diferentes daquela lagoa. Quando eu falo a comunidade de anfíbios de um riacho, eu estou fazendo a relação de todas as espécies de anfíbios, desde sapos, pererecas, rãs, que existem naquele riacho. Tá? Por sua vez, ecossistema, ele é um nível maior, né, de abordagem em que eu vou considerar o conjunto da comunidade e o ambiente a qual ele se encontra. Então, o conjunto da comunidade, né? Então, ecossistema do Pantanal. Eu tenho várias comunidades ali. Eu tenho a comunidade de florestas, eu tenho a comunidade de lagoas, eu tenho a comunidade de riachos, de capões. Então, ali eu estou considerando um ecossistema com todos os seus componentes vivos e não vivos, ou seja, fatores bióticos, que são os seres vivos, e fatores abióticos, fatores não vivos. E a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Então, quando eu falo a biosfera da Terra, são todos os conjuntos de todos os ecossistemas possíveis existentes no planeta. Então, aqui, fazendo uma demonstração, população, quando considera apenas uma espécie, né? Conjunto de indivíduos de uma espécie. Comunidade, conjunto de indivíduos de espécies diferentes. Ecossistema é quando eu relaciono conjunto de indivíduos de espécies diferentes com o seu ambiente, né? Interagindo com o seu ambiente. Ar, água, solo, temperatura, radiação, enfim. E a biosfera é o conjunto de todos os organismos, né? e ecossistemas da Terra. Então, revisando, então, que a ecologia é o conjunto das interações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Então, aqui a gente chama, em ecologia, de seres vivos, nós temos aí um nome adequado para isso, que seria fatores bióticos. Então, seres vivos em ecologia são chamados de fatores bióticos e o meio físico são chamados de fatores abióticos. O que seria fatores abióticos? Por exemplo, toda a vida na Terra ela depende de fatores abióticos, ou seja, depende de fatores do mundo físico, como solo, atmosfera, lagos, oceanos, né? São esses fatores que proporcionam um meio favorável para o desenvolvimento da vida, né? E por isso mesmo, esses fatores também podem não só promover a presença da vida, mas também como restringi-la. Um exemplo é a água, que é o meio básico da vida, né? A água, quando em temperaturas adequadas, ela promove aí, né, a aceleração do crescimento dos organismos, né? Todos os organismos eles precisam de água para viver em maior ou menor grau, mesmo no deserto, né? Possui uma capacidade muito grande de dissolver sais e compostos orgânicos e inorgânicos, né? E, principalmente para as plantas, é o principal meio e um dos fatores mais importantes também no processo da fotossíntese, né? Que sem a água, as plantas, que são as produtoras de matéria orgânica no planeta, não conseguem fazer a fotossíntese. Além disso, a água ela conduz o calor muito rapidamente e resiste também à mudança de temperatura. A gente viu lá no módulo 1 que a água, por suas propriedades físicas e químicas, ela é um importante condutor, né, de calor, e também ela ajuda a manter a temperatura, evitando uma variação muito grande de temperatura quando a temperatura ambiental muda. Então, ela resiste um pouco
a mudar de temperatura. Isso faz com que os organismos consigam se adaptar melhor a essas mudanças bruscas de temperatura. E a água é mais densa que o ar e assim proporciona maior flutuabilidade, mas também é mais viscosa, o que impede o movimento. Então isso, para alguns organismos, pode ser um meio de resistência e também pode dificultar aí, o processo de adaptação. Já o oxigênio é um dos gases mais abundantes na nossa atmosfera, apesar de constituir apenas 21%. Ele é o gás principal, né, da nossa atmosfera e é fundamental para a existência da vida na Terra, né? O oxigênio, em ambientes em ambientes com alta quantidade de produção de matéria orgânica, ele pode acabar sendo restringido pela ação bacteriana, né? Então, por exemplo, o fenômeno da adequada é um fenômeno em que, por conta da grande quantidade de matéria orgânica, bactérias acabam fazendo um processo aí da decomposição dessa matéria muito grande. E por elas decomporem uma grande quantidade de matéria orgânica, elas acabam utilizando muitas quantidades de oxigênio nesse processo, o que diminui a quantidade de oxigênio dissolvido na água. Isso faz com que haja uma mortalidade de peixes muito grande nos rios do Pantanal. Então, por conta da diminuição desse oxigênio, esse fator abiótico, que é esse gás, acaba sendo um fator de restrição para essas espécies. Já o nitrogênio e o fósforo são elementos químicos também que são muito importantes para os organismos vivos, principalmente para as plantas, porque elas entram na fabricação de síntese de proteínas. Então, tanto o nitrogênio e o fósforo são elementos químicos que podem ser fatores limitantes para a existência dos seres vivos, principalmente as plantas. A radiação solar, por sua vez, é fundamental para o nosso planeta, porque é através dela que é captado, né, toda a base da nossa cadeia alimentar no planeta, ela é baseada na luz, porque essa luz ela é captada pelas plantas, que é transformado por meio de reações químicas em matéria orgânica, e é essa matéria orgânica que vai manter toda a base alimentar da Terra, né? E a restrição da luz faz com que também haja uma queda na disponibilidade de alimento, dependendo do ecossistema em que se encontra. Além disso, a radiação solar, ao interagir com a superfície terrestre, também vai interferir em outros fatores físicos, como, por exemplo, a temperatura, a umidade da terra, a pluviosidade, né, regime de chuvas de uma região. Além disso, a radiação solar, quando passa pela água, também acaba sendo limitada, né, porque a refração da luz é muito maior dentro do corpo d'água, e isso também vai diminuir a capacidade de algumas espécies sobreviverem em áreas mais sombreadas. A temperatura também é um fator muito importante e também pode ser limitante na distribuição dos seres vivos na Terra. Temperaturas muito altas geralmente aumentam processos biológicos, né? Por exemplo, a taxa de reprodução de uma espécie, mas também temperaturas muito altas podem acabar destruindo, né, por conta da desnaturação das proteínas. Então, o nosso planeta ele se mantém em uma faixa de temperatura agradável, em que você tem um limite mínimo e um limite máximo, né? Regiões com muita temperaturas extremamente baixas, como os polos, né, os polos árticos e antárticos, acabam sendo acaba sendo um ambiente limitante em que você tem poucas espécies que conseguem sobreviver nesses ambientes. À medida em que nós vamos nos dirigindo a linha do Equador, as temperaturas vão se tornando mais amenas e agradáveis, e isso permite que uma maior quantidade de espécies sobreviva, né? Porque a temperatura está numa média agradável para a maioria dos organismos, e
Em temperaturas muito quentes, como os climas desérticos, você acaba também tendo uma restrição na presença da maioria dos organismos, porque temperaturas muito altas demandam adaptações também que a maioria dos organismos não possui. Né? Então, isso também é um fator limitante. Não pode ser nem uma temperatura muito baixa, nem muito alta, porque isso acaba sendo muito danoso para a maioria das espécies. A atmosfera vai conter gases essenciais para a vida, né, principalmente o gás carbônico e o oxigênio, como eu já disse, e além disso, a própria constituição da atmosfera acaba servindo como um cobertor, né, acaba servindo como uma estufa que vai permitir a manutenção da temperatura do planeta em níveis adequados. Além disso, a atmosfera, por ser transparente, permite a passagem da energia radiante, mas mantém a irradiância térmica, ou seja, o calor, ele permanece dentro, né, dessa barreira atmosférica, fazendo com que as temperaturas não tenham tanta variação, né, apesar da proximidade do Sol. Tá? Em regiões mais secas, essa atmosfera pode ser um pouco mais rarefeita, né, em ambientes mais altos também, e isso também restringe a existência e a ocorrência de seres vivos. Né? Em ambientes mais altos, montanhosos, você tem uma menor quantidade de seres que conseguem adaptar-se a essa situação. O solo também é uma característica extremamente importante, né? Solos ácidos e básicos também vão determinar a distribuição tanto de plantas, né, como também da fauna associada. Então, a existência de micro-organismos também altera, né, a composição desse solo. Você tem um solo mais rico em matéria orgânica, os solos mais secos e arenosos, e isso também vai interferir na distribuição da espécie. E o clima, né, do planeta, o clima aqui que é determinado pelo movimento da Terra ao redor do Sol e também pela inclinação da Terra, né, em determinadas épocas do ano, determina aí uma variação no clima. Em determinados períodos do ano, você tem um período mais quente e num outro período mais frio. Então, aí a gente tem a ocorrência das estações do ano. Isso também vai interferir na distribuição das correntes oceânicas, na distribuição das chuvas, né, na periodicidade, né, de ocorrências de chuvas, de ventos, de incidência solar, e isso também interfere diretamente na distribuição de ecossistemas e biomas no planeta. Alguns termos utilizados em ecologia. Para ficar bem claro. Espécie é uma unidade de classificação dos indivíduos. Então, quando eu me refiro à espécie, são todos aqueles organismos que vão compartilhar características muito semelhantes entre si e que conseguem, quando se intercruzam, conseguem gerar descendentes férteis. Infelizmente, essa é uma definição ainda em construção dentro da biologia, não é um consenso, mas é o termo mais utilizado. A população constitui o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habita uma determinada região, e a comunidade é o conjunto de espécies diferentes de uma área ou ecossistema. Então, espécies fazem a menor parte de uma população e diferentes populações vão constituir uma comunidade. Outros termos também que são muito utilizados em ecologia. Habitat. Habitat, quando a gente fala habitat, se refere à localização física da espécie, ou seja, em que região comumente essa espécie é encontrada. Então, por exemplo, o habitat da onça-pintada é Pantanal e Cerrado. Tá? Pode acontecer de essa espécie também ser encontrada em outros habitats, como, por exemplo, o habitat amazônico. Tá? O habitat do lobo-guará é Cerrado. Tá? Então, é a região onde comumente a espécie é encontrada. Nicho.
O nicho ecológico é o papel que aquela espécie vai exercer no ecossistema. Então, por exemplo, quando a gente fala que a onça é um predador, eu estou me referindo ao papel ecológico que ela exerce naquele ecossistema. Biosfera, então, seria o conjunto, né? É uma área delimitante da vida, então é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Biodiversidade, quando eu falo biodiversidade, eu estou me relacionando o número de espécies ou comunidades. Então, é uma grande biodiversidade, eu estou me referindo a uma grande quantidade de espécies diferentes de fauna, de flora ou de outros organismos. E ecossistema é o conjunto dos fatores bióticos e fatores abióticos que estabelecem relações entre si. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.